Olá, bom dia. Hoje nós vamos começar o programa com uma boa notícia. O Brasil já foi considerado oficialmente livre da febre aftosa sem vacinação. Foi essa semana passada, se não me engano, na França o presidente fez esse anúncio, mas antes disso o Maranhão já estava nesse patamar. Em 2025 nós somos reconhecidos como estado livre da aftosa sem vacinação. E é sobre os reflexos de tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para a gente falar mais a respeito dessa conquista foi a Jussiele Oliveira, que é presidente da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão. Bom dia, Jussiele, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente com essa notícia. Essa notícia, né? Notícia boa, é ótimo de começar o dia, né? É excelente, né? Então a gente traz esse grande avanço, momento histórico que o estado do Maranhão e o Brasil está vivendo essa semana. Com certeza. Até porque essa é uma luta que já vem de um bom tempo, né? A gente tentando essa certificação, vamos dizer assim, de zona livre de aftosa, ficamos com vacinação e agora estamos, foi ano passado a gente conseguiu isso, não foi? Isso, ano passado nós tivemos o reconhecimento nacional como o Maranhão, né? Um estado livre de febre aftosa sem vacinação. E aguardamos então o resultado desse pleito, que agora no dia 6 de maio, com muita alegria recebemos aí, o nosso governador esteve presente e recebeu junto com o presidente Lula essa certificação e esse reconhecimento que vem aí valorizar os nossos rebanhos e os nossos produtos maranhenses também. Antes que a gente fale dos reflexos disso, vamos lembrar, o último foco que nós tivemos aqui da doença foi quando? Aqui no estado do Maranhão foi em 2001, no município de Eugênio Barros, foi o último foco da doença registrada aqui. De lá para cá não tivemos mais registro, mas continuamos na luta com a vacinação. Isso, aí de lá para cá as ações de defesa sanitária animal foram sendo fortalecidas, vigilâncias e principalmente a vacinação. A vacinação dos animais foi o principal ponto aí para que a gente conseguisse controlar e assim erradicar hoje a febre aftosa no estado. Ótimo, acho que aqui no Maranhão foi em 2001 e no país foi em 2006 que nós tivemos o último caso, né? Já faz bastante tempo mesmo, né? Bastante tempo, mais de 20 anos que trabalhamos todos com relação à febre aftosa. Com toda certeza. Agora sim, estamos livres. E agora, o que acontece? Quais são os reflexos de uma decisão dessa e um reconhecimento internacional como esse? Então, com a suspensão e com esse reconhecimento, com a certificação, não só o estado do Maranhão, mas o Brasil, ele tem a possibilidade e as perspectivas de novos mercados, abertura de novos mercados, de novos investimentos, mas principalmente coloca o Maranhão e o Brasil no cenário das exportações. E com isso todos ganham, do pequeno ao grande produtor, porque nós teremos a valorização do nosso rebanho maranhense, isso é importante colocar num cenário não só nacional, mas também mundial. Também é importante registrar que com o avanço e o reconhecimento do Maranhão como estado livre de febre aftosa sem vacinação, não é só a pecuária que avança. Até mesmo na agricultura, a gente ganha um outro patamar e um outro cenário de destaque. Então, é realmente um momento de grandes avanços, de grandes perspectivas para o estado. Só uma curiosidade, mesmo a gente não tendo caso desde 2001 e o Brasil de uma forma geral não tendo caso desde 2006, a gente não conseguia fazer essas exportações ainda, não é? Não. Uma das principais barreiras sanitárias que nós temos hoje, que nós tínhamos na verdade, que não temos mais, graças a Deus, era a questão da febre aftosa. Isso impedia inclusive alguns investimentos, então tudo isso, a partir de agora, né, com esse reconhecimento, abrem-se as portas do mercado mundial, nacional e mundial. Então, existe também a possibilidade de novos estabelecimentos, abatedouros, que podem vir investir aqui e vai gerar renda, né, para a população, novos empregos, são muitas perspectivas. Mesmo com essa certificação, esse anúncio, o cuidado continua, eu imagino, né? Porque a gente está livre, mas não pode deixar a fronteira aberta, a gente não pode correr riscos de ter novamente uma doença dessa, né? O fato da gente estar já certificado oficialmente, internacionalmente, mundialmente, de todas as formas, ainda existe uma possibilidade de a gente, de alguma forma, contrair essa doença ou não? Não. É importante a gente reforçar isso.
com o reconhecimento vem as novas responsabilidades. Sim. E a manutenção desse status, ela vai depender também dessas continuidades de algumas medidas sanitárias, como a atualização constante nas campanhas de atualização dos rebanhos de propriedade produtor. Inclusive, estamos no mês da campanha de atualização cadastral e o produtor tem até o dia 30 de junho para atualizar o seu cadastro na GED. As responsabilidades continuam, né? Não estamos assim de braços cruzados. Não. A manutenção depende da continuidade de novas ações. Então, com o novo status, vem novas responsabilidades e novas ações. A GED continua realizando ações de vigilância epidemiológica, visitando as propriedades rurais, conversando. O produtor, ele também é um grande parceiro nesse processo, para que ele notifique qualquer tipo de suspeita, alguma anormalidade no rebanho dele, ele tem que comunicar à GED. Então, essas são as novas ações que a gente vai ter que manter. Então, sai a vacinação, reconhecimento internacional, mas a manutenção do status depende agora dos cuidados preventivos que nós temos que ter. E, dentre eles, a comunicação sempre com a GED, ela precisa cada vez mais estar fortalecida. Produtor, a GED sempre se comunicando e tudo vai caminhando muito bem. Essa comunicação é fácil? Hoje, assim, o produtor rural, a gente precisa reforçar que, além do trabalho que a GED e o governo do estado executaram, o produtor rural ele foi um dos principais protagonistas no processo. A participação dele nas campanhas de vacinação foram fundamentais para o avanço dessa zona livre. Então, a nossa comunicação com ele está cada vez maior e mais próxima. E ela tem que se estreitar ainda mais. Ele é o nosso grande parceiro nesse processo. Sim. Se um errar, compromete o trabalho todinho feito até agora, né? Com certeza. Então, ele é fundamental no processo. Então, a nossa comunicação com ele sempre é uma prioridade. Pois é, e o nosso rebanho é um dos maiores do Nordeste, não é isso? A gente tem um rebanho bem grande e que por isso precisa desse olhar, vamos dizer, macro, né, no estado inteiro para tomar conta de cada detalhe. Sim, por isso são mais de 10 milhões de cabeças. É importante a gente colocar, né? Mais de 10 milhões de cabeças. Então, um dos maiores do Nordeste e que estão aí para que a gente possa comercializar, para que a gente possa realmente colocar o rebanho maranhense a nível mundial com as portas abertas. Pois é, a partir de agora, terminamos a fase de perigo, vamos dizer, e vamos entrar numa nova etapa, a fase de se preparar para exportar. Quais são as expectativas a partir de agora, Gisele? Então, as novas perspectivas é exatamente que inclusive nosso governador esteve lá na França, então a gente já vai tendo essas comunicações, a busca por novos investimentos, a apresentação desses resultados, a visibilidade que nós ganhamos a partir de agora é a captura de realmente aguardar que venham aí novos investimentos dentro do estado, novas empresas que venham realmente investir aqui dentro do Maranhão. Mas a gente também tem que correr atrás, né? A gente tem que buscar esses investidores, porque eu imagino que só o anúncio já é uma boa coisa. Sim. O mundo já tomou conhecimento de que tem um novo mercado prontinho para ser explorado. Sim, vamos dizer, estava de resguardo. Então agora a gente já está com esse potencial. Mas esses investidores, essas importações, a gente precisa correr atrás agora, né? Com certeza, e o governo do estado já está fazendo isso, né? Nós temos uma nova empresa que é a Invest Maranhão, inclusive, e que ela hoje, atualmente, também está com esse objetivo. Então, eu tenho certeza que logo, logo o estado vai trazer novidades para a gente, logo, logo novos investimentos e novas possibilidades aí dentro do estado. Isso deve se refletir, então, na economia, né? Deve fazer movimentar mais esse setor, né? A pecuária, que já é um setor bem valorizado dentro do estado, já gera muita divisas para o estado, deve agora se potencializar. Sim. Através dessas exportações. Quando a gente se refere à valorização do rebanho maranhense e dos produtos também que ganham aí também uma visibilidade, é justamente nessa parte financeira a economia do estado vai ser movimentada, não só a nível nacional, mas como a nível mundial. É o que se espera a partir desse momento, após esse anúncio que colocamos realmente como uma referência também em rebanhos. Vocês estão em estado de graça agora. Estamos todos muito felizes, emocionados.
resultados, é uma conquista histórica, fruto de muito trabalho, de muito compromisso. Muita gente e passou muita por aí gente, por isso, né? de muitas pessoas que uniram-se por esse propósito, que passaram pela agência, que contribuíram, instituições públicas, privadas, e o nosso governador que investiu também, acreditou e deu tudo certo. Amém. Nós vamos fazer só um intervalinho agora, vamos tomar, a gente vai tomar leite? Não, nem carne, não vamos comer nem leite nem carne. Mas nós vamos fazer só um intervalinho, tomar água, tomar um café e voltar para continuar conversando sobre os reflexos dessa medida. É só um minutinho, só eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre essa certificação internacional do Brasil como zona livre de aftosa sem vacinação e o Maranhão, claro, participando desse momento e já prevendo os bons resultados que a gente pode escolher a partir de agora. Eu estou conversando aqui com a presidente da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, a Jussiele Oliveira. Passado esse momento, quer dizer, vencemos a batalha. Vencemos a batalha, estamos agora comemorando. Mas eu imagino que na AGED vocês também não fiquem descansando porque venceram uma batalha. Eu tenho que ter uma batalha a cada dia para vencer, né? Quais são os que vêm agora, Jussiele? Então, nós temos aí vários programas sanitários que a agência trabalha, que são instituídos pelo Ministério da Agricultura. Febre aftosa a gente continua trabalhando no outro formato, com uma prioridade também para a manutenção, mas temos um desafio novo, que é o Maranhão Livre da Peste Suína Clássica, que é um novo projeto que nós estamos iniciando, que é justamente tornar o Maranhão, dar ao Maranhão, na verdade, mais uma certificação. Nós também temos uma produção expressiva de suínos, alguns estabelecimentos também que são grandes, abatedouros, e que precisamos aí trazer mais uma certificação. Então, agora estamos trabalhando firmemente, a equipe está voltada para o projeto, para o plano estratégico de Maranhão livre de peste suína clássica. A gente ainda tem essa peste suína? A gente ainda tem focos, ainda tem casos acontecendo? Não, nós não temos casos, não tivemos nenhum caso registrado no Maranhão, isso é importante colocar. E nós vamos entrar numa fase de cadastramento, já estamos nela também, e futuramente de sorologia. É um processo muito semelhante ao que foi realizado com a febre aftosa, para que a gente, aí, acompanhado e conduzido pelo Ministério da Agricultura, e que o Maranhão foi incluído nesse pleito agora, junto com os estados do Norte. Isso é importante. Bom, né? A nossa criação suína é significativa? É bem significativa. Em torno de uns 7.000, 800.000 cabeças de suínos aí, mais ou menos, e espalhados pelo estado, mas espera-se com a campanha de atualização cadastral a gente tenha um número bem maior. Né? Por enquanto o controle dessa doença é feito com vacina, como é que é? Não, nós não temos... Eu sou completamente leiga, tá? Se eu perguntar besteira, pode me avisar. Pode perguntar. Nós não temos o uso de vacinas, então é um projeto novo que está sendo conduzido pelo Ministério da Agricultura. Tivemos algumas experiências com vacinações em alguns estados que tiveram foco, como exemplo Alagoas, mas aqui não é uma prática obrigatória. Entendi. Foi um projeto piloto feito pelo Ministério. E o Maranhão, por ele não ter registrado nenhum caso, é importante a gente colocar isso, esclarecer para a população. Então, o estado do Maranhão foi incluído nesse pleito para se tornar também livre de peste suína clássica, devido a gente ter atendido a todas as notificações. Isso. O que seriam notificações? Casos em que os sintomas de animais eram semelhantes. Atendemos todos os que a população comunicou à AGED e todos eles foram negativos. Então, isso é um ponto positivo. Esperamos aí, a AGED vai trabalhar por este projeto e esperamos, daqui a 2 anos, concedermos aí mais uma certificação para o estado do Maranhão. Essas certificações são super importantes, né? Porque elas que validam a exportação de determinado produto para o mercado externo, né? Exatamente. E são certificações que são validadas pela Organização Mundial de Saúde Animal. Então, toda certificação que é validada por eles abrem portas e abrem portas do mercado mundial. Entendi. Então, fortalecem exportações e negociações. Todas elas geram novos investimentos.
Com relação à gripe aviária, a gente não teve nenhum foco, nem passou perto da gente, não, Também né? não. Tivemos alguns casos suspeitos em que a comunidade, mortalidade de aves, em que fomos notificados, a AGED esteve presente conduzindo o processo, colhendo material, encaminhamos para o laboratório, também todos negativos, e estamos vigilantes, é importante a gente colocar isso, estamos vigilantes também com relação à influenza aviária. Então, estamos fortalecendo as ações, estamos numa fase de sorologia, que a gente chama, mas é um trabalho que já é recomendado pelo Ministério da Agricultura. Já faz parte do protocolo. Já faz parte do protocolo. Reforçamos as ações de vigilância epidemiológica, tanto nas granjas comerciais, quanto nas propriedades de subsistência, para que a gente continue mantendo o Maranhão livre da influenza aviária também, sem ocorrência. Quer dizer, lá não descansa não, né? Quando vai terminando uma coisa, está na hora de começar ou incrementar ainda mais o que já vinha acontecendo, né? Sim, nós lá, a AGED, quanto órgão de defesa agropecuária, cumpre essa missão muito bem. Estamos lá o tempo todo vigilante para que a gente traga aí aos pecuaristas e agricultores a segurança de que os rebanhos deles estão seguros pela AGED. E é bom a gente ressaltar essa participação, quer dizer, não só o esforço da AGED, porque sozinho não daria resultado. Essa participação da população, aí eu falo dos empresários, do pessoal que trabalha com a agricultura, do pessoal que trabalha com os suínos, que precisa dar agricultura não, gente, pecuária, falando besteira. A agricultura, a pecuária, para dar esse resultado. Porque não adianta vocês lutarem sozinhos se não tiver a participação deles que estão com os animais lá, né? Com certeza. Eles são os nossos maiores parceiros, como eu tenho reforçado sempre, e nós somos agradecidos e estão de parabéns por essa comunicação conosco, por essa parceria que vem dando muito certo. E a AGED cumpre o papel e o produtor também, o agricultor também, de alguma forma, porque a AGED não é só a área animal, tem a defesa vegetal também. Sim. E os dois lados se unem quando a gente precisa fazer defesa agropecuária, todo mundo junto. Se você tivesse que dizer, assim, o nosso problema mais imediato hoje é esse, tem algum que preocupe mais vocês ou vocês estão sempre nesse encaminhamento de campanhas já pré-existentes? Já hoje nós estamos, por conta do cenário nacional, estamos vigilantes com relação à influenza aviária, então nossas equipes estão todas de alerta com relação à influenza aviária, porque é um problema nacional, a gente sabe o que tem acompanhado, o que está acontecendo, algumas suspensões de exportações que o Brasil teve, então estamos vigilantes, afinal de contas o Estado precisa estar guardado com relação a isso. Então, seria do momento, mas, independente disso, estamos trabalhando campanhas como o projeto da Zona Livre, do reconhecimento para a Zona Livre de peste suína clássica. E temos as campanhas de brucelose, que é uma campanha, exatamente, a brucelose é uma zoonose. A zoonose? É uma zoonose, então é importante a gente trabalhar, é uma campanha de vacinação também, é obrigatório, o produtor tem essa responsabilidade de vacinar suas bezerras, saiu a fitosa, mas a brucelose ficou aí como obrigatória e estamos trabalhando e vamos trabalhar ainda mais pelo fortalecimento dela, seria hoje o nosso carro-chefe também. A gente tem casos registrados de brucelose? Temos. Ela não é uma doença com impacto tão econômico como é a fitosa, né? Mas, em compensação, por ser uma zoonose, precisa ser prevenida. Então, a gente trabalha a campanha exatamente por conta disso. Então, é um dia de cada vez, é uma campanha, não é nem só uma campanha por mês, várias campanhas ao mesmo tempo, né? A partir de quando vocês acreditam que os resultados dessas certificações negativas devam aparecer dentro do Estado? Essas certificações a gente trabalha agora quanto órgão de defesa, a gente espera que quanto antes, né, elas comecem a vir. Nós estamos empenhados para essas certificações, para esses projetos e como nós somos conduzidos pelo Ministério da Agricultura para esses pleitos e reconhecimentos, nós trabalhamos no tempo, no cronograma deles, cumprindo os nossos requisitos sanitários, assim como a gente conseguiu cumprir todos, é importante dar a fitosa. O Estado do Maranhão foi brilhante com relação a todos os requisitos que foram exigidos pelo Ministério da Agricultura e pela Organização Mundial de Saúde Animal,
cumprimos todos eles e assim estamos fazendo também com os demais para que a gente tenha sucesso também e ótimos resultados. Vamos conseguir com toda certeza. Nós somos disciplinados, né? Vamos, somos com certeza. disciplinados. Já cumprimos o primeiro, que era a maior barreira, que eu, desde que eu comecei a fazer entrevista, eu me lembro de falar sobre a febre aftosa, as dificuldades da exportação e as dificuldades na extinção da doença, vamos dizer assim. E agora a gente já está aqui comemorando, depois você já volta aqui e já me diz que como é a febre suína, como é o nome? Peste suína. Peste suína clássica. Suína clássica também já foi certificada como negativa e assim aos poucos a gente vai se tornando um estado atrativamente econômico nesse setor, tanto da pecuária quanto da agricultura, claro. Jussiele Alves Oliveira, muito obrigada por sua participação aqui. Parabéns por esse trabalho brilhante de vocês. É bom comemorar, assim, nossas conquistas, né? Com certeza, é um momento de celebrar. Nós agradecemos, eu quanto representante da AGEG, agradecemos por esse espaço, por esse momento e vamos celebrar porque é uma conquista histórica de todos nós. Com toda certeza, é uma conquista histórica mesmo. Parabéns para vocês mais uma vez e bom dia. Bom dia a todos. Bom dia para você que está aí do outro lado, que ficou sabendo agora que a gente está livre da febre aftosa, sem vacinação, que é mais interessante, mas temos outros desafios pela frente que com certeza vamos vencer todos eles, claro. Tchau e até a próxima.